Que a graça e a paz de Cristo Jesus vos sejam multiplicados, irmãos. Trago a todos um abraço fraterno e muito carinhoso da Igreja Presbiteriana de Copacabana, que está em festa junto com esta por ocasião da recondução do seu pastor. Trago também uma palavra de gratidão a Deus pelo privilégio que é estar com os irmãos numa ocasião assim e fazê-lo pela segunda vez. Dizem que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Pois bem, estou aqui usufruindo dessa alegria que é uma vez mais participar do ato de instalação e posse do meu querido companheiro de ministério, reverendo Joel Teodoro da Fonseca, e visitando essa igreja presbiteriana de São Cristóvão, que guardo no coração com muito apreço, com muitos laços afetivos. É sempre bom estar aqui e rever gente querida que a gente ama demais da conta. E se você tem uma Bíblia consigo, eu convido você a abri-la comigo nesta hora. Nós estamos visitando o Novo Testamento, estamos na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Encontre aí na sua Bíblia, no Novo Testamento, mas para o final dele, as epístolas aos Tessalonicenses. São duas, você vai encontrar a primeira. E nela, o capítulo de número 1. Ficou fácil. Estamos abrindo juntos na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Estamos abrindo juntos no capítulo de número 1. E o texto que vamos ler consiste nos seus 3 primeiros versículos apenas. Estamos em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, lendo do versículo 1 ao versículo de número 3. Acompanhe na sua Bíblia a leitura que fazemos desta breve passagem da Escritura, onde está registrado assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E o trecho prossegue, mas a porção que gostaria de destacar para nela refletirmos é precisamente esta que acabamos de ler. Um trechinho inicial de uma carta, sim, porque quando dizemos epístola, estamos evocando um termo pouco usual para nos referirmos a uma carta de cunho pastoral e assinada por 3 gigantes da fé, como você verifica já nas primeiras palavras que lemos: Paulo, Silvano e Timóteo. Sim, esses valorosos homens de Deus estão escrevendo à igreja que estava situada na região da Tessalônica, ou seja, a comunidade cristã dos Tessalonicenses. E eles dizem algo muito interessante acerca daquela igreja, como você já pôde perceber. Eles dizem que estão sempre se recordando dos irmãos de Tessalônica. Coisa boa é ser assim sempre lembrado, não é? Eles dizem que estão sempre se recordando daqueles irmãos e mencionando-os a Deus em oração incessantemente. E fazendo isto com espírito de gratidão, em ações de graças, estão sempre se recordando dos irmãos de Tessalônica e bendizendo ao Senhor. Ah, como eu queria ser lembrado desse jeito, sabe? Ser lembrado continuamente e em espírito de gratidão a Deus. Isso é testemunho de qualidades muito positivas e, de fato, estas qualidades, parece-nos, estavam presentes ali, naquela comunidade de fé. Qualidades tais que tornavam aquela igreja inesquecível e que provinham a Paulo, Silvano e Timóteo motivos constantes para o louvor a Deus. E hoje, o que nós vamos fazer é olhar para essas qualidades, essas características que a igreja de Tessalônica tinha e que faziam dela uma igreja tão memorável. Nós queremos saber quais são, nós queremos saber o que elas significam e nós queremos perceber se estas mesmas características podem ser também reconhecíveis em nós. É, portanto, sobre o versículo de número 3
que eu quero me debruçar com você de modo mais particular nesta noite, porque as ditas características estão listadas aí. Você continua com a Bíblia aberta e acessível? Em caso afirmativo, mantenha-a aí, sempre ao seu alcance, com o foco voltado para 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Veja, ele diz assim: nós nos recordamos sempre, diante do nosso Deus e Pai, número 1, da operosidade da vossa fé. A primeira característica da igreja de Tessalônica está dita aqui. Aquela era uma igreja de fé operosa. E para a gente entender o que isso quer dizer, eu vou pegar essa ideia e dividir em duas. Quando a gente tem um problema complicado, a gente vai dividindo em pedacinhos menores e mais fáceis de administrar. Então, para entender o que é fé operosa, eu vou falar um pouquinho de fé e depois de operosidade. Falemos, portanto, de fé. O que é fé? Bom, essa pergunta seria difícil de responder, não fosse a Escritura que nos ajuda, porque condensa a resposta numa fórmula tão fácil lá na carta aos Hebreus, que provavelmente muitos de nós seríamos capazes de evocá-la de memória. A carta aos Hebreus nos ensina que fé é certeza e convicção. Fé é certeza de coisas que se esperam, é convicção de fatos que não se veem. Isto é fé. Fé é certeza, fé é convicção acerca de coisas que a gente espera, de fatos que a gente não vê. Eu diria que a fé é um pressuposto de toda e qualquer religião. Será que tem alguma religião que não contemple esse elemento? Acho difícil imaginá-la. A fé reflete uma espécie de esforço do ser humano por relacionar-se com Deus. E esse é o pressuposto das religiões, de um modo geral. As religiões têm os seus elementos constitutivos e, via de regra, todas possuem fé, templos, textos, ritos, doutrinas, dogmas. O cristianismo é também uma religião. E, nesse sentido, ele não difere fundamentalmente das outras, porque nós também entendemos que a fé é um pressuposto da nossa espiritualidade. Nós temos os nossos lugares de culto, os nossos textos sagrados, os nossos ritos e tradições, as nossas doutrinas e dogmas. Tá bom, nenhuma novidade. Mas tem uma coisa no cristianismo que o torna diferente de todas as demais religiões, e ela está precisamente no fato de que no cristianismo tudo isso é secundário. Digo, os templos, os textos, os ritos, as doutrinas, os dogmas, eles são importantes. Eles têm o seu valor, eles têm o seu lugar dentro da nossa espiritualidade, da nossa religiosidade, mas são secundários. Porque dentro da esfera da fé cristã, há algo que está na frente de todas estas coisas. E este algo é o modo como nós nos relacionamos com as outras pessoas. No cristianismo, este será o fator decisivo e fundamental para determinar a natureza da nossa espiritualidade e o tipo da fé que vivenciamos. Na realidade, esta é a obra que mais importa praticarmos, aquela que concerne a relação que cultivamos com o outro. É nesse sentido que o texto está nos falando de operosidade, viu? Operosidade tem a ver com o trabalho, tem a ver com colocar em prática. Significa que a fé da igreja de Tessalônica não estava apenas no âmbito dos afetos ou dos sentimentos. Ela não era mera questão de convicções. Ela não residia simplesmente no intelecto. Ela se traduzia numa certa praxis. E é por isso que esta fé é não apenas fé, mas fé operosa. E dentro da perspectiva do cristianismo, se uma fé não for operosa, já não é fé alguma.
porque desprovida de vida, diz-nos a epístola de Tiago, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A fé remonta ao relacionamento que buscamos cultivar com Deus. Mas Deus nos deu uma fórmula para vivenciarmos esse relacionamento. Uma vez perguntaram a Jesus como era possível resumir a lei. A Escritura é tão extensa, há tantos preceitos a memorizar. Será que há algum destes que condense os demais, uma fórmula que guardaríamos e por meio dela guardaríamos o conjunto? E Jesus disse, olha, a bem da verdade, a lei pode se resumir em 2 preceitos. A saber, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Se prestarmos atenção neste dito, verificaremos algo que os discípulos de Jesus verificaram também. Que, a bem da verdade, os 2 preceitos são um só. É o apóstolo quem o diz. O grande mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Porque aquele que não ama ao próximo a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. O grande mandamento está no exercício do amor. E é por isso que Tiago, na sua epístola, dirá, a verdadeira religião, pura e sem mácula, é esta, visitar o órfão e a viúva na sua necessidade. Uma espiritualidade que só possui um eixo vertical, que só nos dirige a Deus e nos torna indiferentes ao outro, já não é fé cristã. É alienação, é ópio. A fé cristã precisa, por pressuposto, nos sensibilizar para com o outro e despertar o nosso interesse para com a dor que todas as pessoas carregam em seu seio. Porque a fé cristã deve nos sensibilizar para aquilo que aos olhos de Deus tem importância mais elevada. E aquilo que aos olhos de Deus tem importância mais elevada não é outra coisa senão a vida humana. É por conta da vida humana que Deus mesmo se dispôs a morrer numa cruz, entregando a sua própria vida para preservar a nossa. É nesse sentido que o profeta Oséias, em nome do Todo-Poderoso, declarará: misericórdia quero e não holocaustos. E o Senhor Jesus o enfatizará no seu evangelho dizendo: ide, pois, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Uma fé operosa é uma fé empenhada no exercício da misericórdia. É uma fé empenhada na promoção da vida. É uma fé engajada no bem do outro. E para que uma fé operosa como esta seja possível, é necessário que tenhamos uma segunda característica conosco. E o que podemos perceber do texto é que, de fato, a comunidade de Tessalônica a possui. Veja, estamos ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. E prosseguindo na leitura do texto, que falou da operosidade da fé daqueles irmãos, verificamos que ela possui ainda abnegação em seu amor. Aquela era uma comunidade de fé operosa, mas também uma comunidade de amor abnegado. E para entendermos o que é um amor abnegado, como fizemos da primeira vez, eu vou também dividir o problema em 2 partes, a fim de facilitar a nossa apreciação da matéria. Eu vou falar um pouquinho do amor, e em seguida do que o torna abnegado. E para falar um pouquinho do amor, eu vou tentar recorrer àqueles que são mais capazes que eu no que tange a essa matéria. Os poetas. Disse um poeta popular: se perguntarem o que é o amor para mim, não sei responder, não sei explicar. Só sei que o amor nasceu dentro de mim e me fez renascer, me fez despertar.
Disseram uma vez que o danado do amor pode ser fatal, dor que não tem remédio para curar. Mas já me disseram também que o amor faz um bem, até vence o mal. Só que até hoje ninguém conseguiu definir o que é o amor. Versos de uma canção. É um fato, muita gente já se debruçou sobre essa matéria. E gente dos mais variados saberes. Gente da filosofia, gente da filologia, gente da literatura, gente das artes em geral, teólogos os mais variados. Só que o amor insiste em escapar ao nosso controle e exceder as nossas parcas capacidades de compreendê-lo. É um objeto sempre muito maior que o nosso instrumental. E eu tenho a impressão de que o grande problema do amor reside no fato de que ele se desgastou. Ele se desgastou com o uso abusivo que fazem dele, da palavra. A gente fala de amor para descrever toda sorte de coisas, coisas as mais variadas e por vezes as mais conflitantes. Explico. Olhamos para um banco na praça e lá está um casal. Em cada extremidade, um dos dois é namorados. Eles se tocam com a ponta dos dedos e se puséssemos a mão sobre o seu colo, veríamos que o peito bate acelerado. Eles têm um certo brilho no olhar e um riso meio bobo na face. E nós vemos tudo aquilo e dizemos, estão amando. Daí passa-se o tempo e aquele casal está ali, mas a cena já mudou. Os dedos já não se tocam mais. O pulso, o peito, não bate mais acelerado. O brilho do olhar esvaneceu e o sorriso se desfez. A gente olha para tudo isso e diz, o amor acabou. E aí, nesse nosso modo de falar, o amor virou expressão para descrever o sentimento que perpassa os enamorados. É uma forma de falar de amor, mas há tantas outras e temo que não seja esta que o autor bíblico queira expressar. A gente olha para a mídia e o amor é, por exemplo, empregado como um eufemismo para falar daquilo que os casais fazem na intimidade do quarto, a portas fechadas ou escancaradas, porque o mundo de hoje anda meio esquisito. O amor também é usado para descrever o sentimento de um homem pelo seu automóvel, a ação de um detergente na louça da cozinha. Fala-se até de amor para descrever o poder de um tempero em pó no feijão. É o amor. Mas eu tenho certeza de que o amor de que fala a Escritura passa léguas disso. Estamos falando aqui do amor numa acepção mais elevada. E a figura perfeita, a mais excelente para expressar este amor aos nossos olhos é a figura de Deus. Deus é amor. E o amor que em Deus se manifesta nada tem a ver com estes que descrevi anteriormente. Todos eles se resumem a sentimentos ou sensações, ou seja, a coisas que a gente sente. E o amor de Deus não é coisa que se sente, não é sentimento nem sensação. Essas coisas são muito volúveis e fugidias, elas vêm e vão com uma facilidade assombrosa, elas passam. O sentimento de Deus não é sentimento, a sensação de Deus não é sensação, o amor de Deus não tem nada a ver com aquilo que a gente sente. O amor de Deus tem a ver com uma escolha. Ele é um ato da vontade, ele é uma livre decisão tomada em favor de um outro alguém. O amor de Deus acontece assim. Ele escolhe a mim, ele escolhe a você, ele se decide por nós. Ele se coloca ao nosso lado, ele toma o nosso partido, ele se compromete com o nosso bem. E essa decisão que tomou na sua livre soberania, é uma decisão com a qual ele vai cumprir até o fim. Ele não arredará pé da escolha que fez. E Paulo canta de forma belíssima na carta aos Romanos, dizendo, nada nos separará do amor de Deus. Nem poderes, nem alturas, nem principados, nem potestades, nem coisa do céu, criatura da terra, nada poderá nos separar desse amor.
É só nesse sentido que a gente consegue entender como é que o amor pode se tornar um mandamento na palavra do Senhor. Ame a Deus sobre todas as coisas, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Não é uma sugestão, é uma ordem. E como é que a gente pode se obrigar a amar? Alguém diria, eu não controlo os meus afetos, eu não sou o senhor do meu coração. Coração é terra de ninguém, diz um provérbio popular. Mas o fato é que este amor de que estamos falando não depende de sentimento, nem de sensação, daquilo que passa ao nosso coração. Depende de uma escolha, de um compromisso firmado em favor do outro. E um amor dessa natureza só se torna possível se abnegado for. Aliás, é disso que o texto está falando mesmo, de um amor abnegado. E acho que agora é tempo de falarmos da tal abnegação. Abnegação é quando alguém possui a capacidade de colocar os seus interesses de lado e de fazê-lo em favor dos interesses de outro alguém. É a capacidade que alguém possui de se doar, de abrir mão, de ceder, de favorecer, de beneficiar. Isso é terrivelmente subversivo, você sabe, não é? Porque nós vivemos numa sociedade, numa cultura que nos empurra na direção contrária. A gente vive a era da autoajuda, do autoconhecimento, do autosserviço, do amor próprio. A gente vive a era do egocentrismo, ou do egoísmo, seu filho dileto. Nós vivemos debaixo dos ditames do eu. É uma mentalidade que nos faz nos voltarmos para dentro. Nós olhamos os nossos umbigos, nos maravilhamos deles e não temos mais condições de desviar o olhar dali para o que quer que seja. O cristianismo nos propõe precisamente o inverso. Uma vez que a fé cristã irrompe dentro de nós e desejosa por operosidade, o que a torna possível é o tal do amor abnegado, que dirige os nossos olhos para fora de nós mesmos e nos faz percebermos o outro. Nós fomos feitos para fora. Nós fomos feitos para o outro. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação fundamental, é a nossa razão de ser nesse mundo. Você já parou para pensar que o nosso mundo não anda nada bem? Você nem precisa pensar muito sobre isto. Basta abrir a porta e olhar lá do lado de fora, como é que as coisas estão, e você logo vai constatar por si só. Será que Deus não podia dar um jeito nessas coisas? Eu tenho certeza que sim. Do jeito que Ele é Deus, bastaria estalar os dedos e pronto. Tudo se converteria no Éden. Aliás, do jeito que Ele é Deus, não precisava nem estalar os dedos. Bastaria fazer como disse o reverendo Joel anteriormente, colocar isso no seu coração e pronto, tudo aconteceria. Mas Ele não quis fazer assim. Ele decidiu nos chamar para sermos agentes seus nesse mundo. Agentes da mudança, da transformação, desse seu reino que já eclodiu, está avançando, mas ainda está um bocado longe de atingir a plenitude. E nesse processo, precisamos estar o tempo todo cônscios desta relação de interdependência para que Ele nos chamou. Porque Ele quer abençoar a mim e a você, e quer fazer isto através do outro. E quer usar a mim e a você para abençoar o outro também. A gente vive numa sociedade em que todo mundo é muito ansioso de ser o dono do próprio nariz, de conquistar a sua autonomia e a sua independência. Que maluquice! Quem desejaria uma coisa dessas? Deus me livre de ser dono do meu próprio nariz. Farei um monte de bobagens, uma atrás da outra. Eu quero pertencer ao Senhor. E esta é a maravilha da graça de sermos parte do seu rebanho santo. Para que tudo isto seja possível, amor abnegado. Veja, os nossos santuários são construídos em torno de mesas como esta aqui. E hoje, providencialmente, ela está posta para que nos recordemos do seu significado e propósito. Esta mesa nos fala da expressão maior de um amor abnegado. Ela nos fala de alguém que colocou de lado os seus próprios interesses e aquilo que lhe seria benéfico para favorecer.
Ela nos fala de alguém que permitiu que a sua carne fosse rasgada e o seu sangue fosse vertido, que se permitiu morrer a morte que não lhe competia, a fim de comunicar vida àqueles que estavam mortos em seus delitos e penas. Ouvistes o que foi dito, disse o Senhor Jesus, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. A qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Nisto saberão todos que sois meus discípulos, disse o Senhor. Naquela hora, a proposta era dar aos discípulos uma chave por meio da qual eles percebessem o que os caracterizava como cristãos. Isso não estava exatamente na sua forma de se vestir, no jargão que usavam para falar, na literatura que consumiam, nas músicas que selecionavam ouvir no rádio, nos programas que assistiam na TV, nos círculos sociais que frequentavam, nos lugares em que usualmente eram vistos, ainda que todas essas coisas possam ser muito significativas e tenham relevância. Mas disse Jesus, nisto saberão todos que sois meus discípulos. Ou seja, através desta marca as pessoas vão olhar. A igreja de Tessalônica tinha uma fé operosa. Olha, para que uma fé operosa e um amor abnegado sejam possíveis, é necessário uma esperança firme. E veja se esta igreja não a possui. Ele diz, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa reflexão, eu quero falar um pouco a você do que é esperança firme. Esperança diz respeito à capacidade que alguém possui. Esta é uma capacidade admirável, sobretudo no nosso tempo. Nós vivemos com pressa. Não há um instante sequer a perder ou desperdiçar. Com um mero clique, está sempre na ponta dos dedos. Os processos são executados com uma velocidade assombrosa. O crente é fundamentalmente alguém que espera. Somos o povo da esperança. Estamos sempre na contramão do mundo. Está aí um monte de gente a fazer o papel de coro de tragédia. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler tragédias gregas ou assistir espetáculos dessa natureza. Mas os gregos criaram esse gênero teatral onde as coisas na história sempre vão de mal a pior e, frequentemente, elas terminam num grande banho de sangue. E quando você vai lendo a tragédia grega, você vê que os personagens vão passando por toda a sorte de vicissitudes e há um personagem em especial que é uma constante nestes enredos e que desempenha ali um papel dramático crucial. É o coro da tragédia. O coro da tragédia serve para reforçar o drama contido nas cenas. Morreu o personagem, entra o coro e fala, morreu, oh triste sina, oh infeliz morte, por que o fizeste pronto? Quando o coro entra em cena, você tem certeza que a situação é a mais trágica possível e quanto mais o coro canta a tragédia, mais ela se avoluma. Por aí está cheio de gente fazendo esse papel na nossa sociedade. Você ouve uma notícia e pronto, já tem meia dúzia para dizer. Não tem jeito, vai de mal a pior, a coisa só vai se agravar, desiste enquanto é tempo, pronto, e você começa a desesperar. A vontade que dá é jogar a toalha, você fica a ponto de enlouquecer. Mas o nosso papel é precisamente o oposto. Quando todos disserem que não tem jeito, nós diremos, tem sim. Quando declararem que não há luz no fim do túnel, nós apontaremos para a luz e diremos o seu nome e o seu sobrenome, por assim dizer, e diremos que esta luz que brilha com fulgor e enche o nosso seio de esperança se chama Jesus Cristo. Ele é aquele que trará termo a esta história e porá fim à marcha da dor e do sofrimento.